Resler nasceu em 16 de novembro de 1896 em Porto Alegre e foi viver sua infância no Vale dos Sinos. Naqueles tempos, os rios ainda eram limpos e as crianças se banhavam e brincavam em suas águas saudáveis. Resler cresceu nas margens do Guaíba e do Rio dos Sinos. Desde menino aprendeu a valorizar a beleza das plantas, das matas, dos animais, do pôr do sol refletido sobre o rio límpido. Há um século, era difícil imaginar que dentro de algumas poucas décadas teríamos desertos onde antes era mata e que praticamente todos os rios das áreas urbanas seriam contaminados pela ação do próprio homem. Talvez por ter dentro de si a memória viva da natureza, Henrique Luiz Resler foi um dos pioneiros brasileiros a questionar a falta de critérios do progresso e a contestar a destruição que veio de reboque à explosão da era industrial. Nas décadas de 20 e 30, os colonos alemães e seus descendentes, que viviam no Vale dos Sinos desde 1824, foram enfeitiçados pelas maravilhas dos tempos modernos. Os mais jovens largaram as enxadas e foram trabalhar em fábricas de sapato. Outros passaram a realizar grandes empreitadas de corte das araucárias de madeira nobre que cobriam o vale. E outra fatia da população optou por produzir máquinas e artefatos para a indústria calçadista que crescia. Dos anos 30 à década de 70, a natureza do Vale dos Sinos foi violentamente alterada, enquanto a economia da região era cada vez mais promissora. O progresso chegava aos borbotões. Os mesmos efeitos da explosão industrial também aconteciam na Grande Porto Alegre e em todas as áreas urbanas que se voltavam à indústria. O contabilista Henrique Luiz Resler chegou à idade adulta em meio à apologia do progresso, um progresso que a curto prazo se tornaria insustentável. O que era a mata de araucária se transformava em área descampada ou agrícola. Os arroios límpidos se tornavam canais de despejo dos dejetos industriais. O ar puro estava sendo contaminado com fumaças, odores e venenos químicos. A fauna e a flora eram dizimadas sem qualquer critério. Diante deste quadro, Resler passou a reagir e a contestar. Ele previu o futuro diante das evidências do presente. Seu amor à natureza gerou inquietude, indignação e uma reação radical à destruição. E assim, num movimento quase solitário, tornou-se o pioneiro da ecologia brasileira, numa época em que a palavra ecologia ainda não constava nos dicionários. Ele queria que as pessoas não maltratassem os animais, ele queria que não matassem passarinhos, que não fizessem aqueles horrores na colônia italiana de matança de sabiás e de judiaria com bichos, né? Então isso foi uma luta constante, a defesa dos animais, das aves, das águas também, a não poluição das águas, quando começaram os detritos dos curtumes a cair no rio e a matar peixes. Ele tinha muito com animais, com plantas, com tudo, era muito geral essa coisa, mas as matanças, as caças indevidas, né, não legalizadas. Henrique Luiz Resler resolveu trabalhar voluntariamente como delegado de caça e pesca na região, fiscalizando intensamente com o apoio de mais de 400 colaboradores do sul do país. Produzia e distribuía à comunidade um material gráfico esclarecedor e educativo em relação à destruição da natureza, protestando contra a derrubada indiscriminada de árvores, a poluição das águas e a matança de animais. Fez muitos amigos e inimigos. Em 1939, inicia os trabalhos de propaganda através de folhetos e, em seguida, de fiscalização da caça, pesca e desmatamento, em que ele agia com perfeição e porque ele entendia o banditismo dos outros. Ele sabia como um bandido age. Inclusive escreveu a tática dos bandidos todos no livro. Bom, ele então trabalha ininterruptamente de 39 a 63, a data da morte dele. Trabalhou de várias formas, como fiscal, como cronista, como educador ambiental, participante de reuniões, conferências, ele tem algumas, palestras. E esse trabalho não foi esquecido. Não foi esquecido graças ao Correio do Povo. Se bem que até alguns infratores
ainda se lembram dele. É verdade, porque ele era violento, e amassava o cara, aprendia a arma do cara, que os caras nem tinham coragem de se mexer. Até um dia vi um postantão com arma de 2 canos, isso eu não esqueço, e diz ele, isso aí atira, ele não tinha se identificado, mas dentro do nosso jipe estavam 2 brigadianos, né? Levava junto, né? Só para uma defesa maior. E isso aí atira, e ele, bom, mas dá o outro, ele, bom. Essa falou pela última vez. Se identificou e tirou a arma. E o gringo, mas como porcodinho, né? E ele pegou, e aí já veio a brigadinha lá, ele se entregou. Ele disse, o senhor não me leva preso? Não, o senhor não vai preso, o senhor vai levar sua arma. A ameaça tinha seguido, né? Mas ele não ligava, ele trabalhava com tanto fanatismo naquela coisa, que ele não se assustava, assim. Se empunhassem a arma contra ele, ele não dava bola. Se o cara não atirasse, ele tirava com a mão fora. Ele não tinha receio. Ficava aqui. E eu corria o risco ali junto, mas a gente também... Mas ele tratava, ele não ofendia, sabe? O cara, ele não ofendia. Não ofendia. Então o pessoal ia indo e assim ele ia levando. E assim nós fazíamos a fiscalização. No tempo do Ressler, foi considerado isso totalmente anormal. Ele foi chamado de o velho louco, né? O visionário, ele foi chamado. E, no entanto, ele, naquele tempo, já viu que a preservação da natureza será decisivo para o destino da humanidade. E isso, essa ideia de preservar, de conservar e proteger a natureza, a fauna, a flora, fez com que ele, com muita coragem, começou uma luta. Luta também contra os criminosos ambientais. A luta dele não foi contra pessoas, mas foi em favor da natureza e da preservação da natureza. Agora, ele teve muitas dificuldades mesmo com autoridades também. Ele não encontrou muita compreensão pela luta deles, né? A ponto que ele depois foi demitido até, né, do cargo que ele tinha, né? E mesmo assim, ele continuou firme nessa luta, porque ele tem uma visão, isso é muito importante, uma visão diferente das pessoas que simplesmente consideram a natureza como um objeto a ser aproveitado, né? Nesta mesma época, ele funda a União Protetora da Natureza em resposta à sua demissão como delegado. Essa demissão aconteceu devido a pressões de seus inimigos que sustentavam ser impossível a existência da função de um cargo público sem receber salário. Mesmo sem o apoio governamental, ele organizou a luta contra a destruição da natureza e a baixa qualidade de vida, que ameaçava não só o futuro da região, mas de todo o país. O trabalho dele era gratuito, então descobriram em Porto Alegre que o trabalho era gratuito e uma turma de transgressores entrou lá com um pedido. Não, como é que pode, né, um funcionário ser gratuito? Aí o governador mandou demitir. Essa falta de apoio é histórica da vida do vovô. Nas origens, a primeira coisa que se ouviu é ninguém me apoia, ninguém faz nada, o prefeito não quer saber, o governador muito menos. Quando alguém apoiou ele, que foi o Jânio Quadros, em seguida renunciou. A partir de 1953, Ressler encontrou espaço no suplemento rural do jornal O Correio do Povo, onde escreveu crônicas semanais de denúncia sobre a devastação florestal, caça, poluição, lixo e esgoto. Desde essas publicações, combateu o primeiro ciclo de industrialização do país, que estava voltado ao desenvolvimento nacionalista, que marcou os governos populistas dos anos 30 a 50, no período entre os presidentes do Brasil, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Todo o trabalho dele seria pouco se o Correio do Povo não tivesse uma circulação enorme, maior que a de hoje, eu acho, naquela época, porque era o principal jornal de Porto Alegre, não existia 0 hora. E o Correio do Povo levava a palavra escrita dele a todos os recantos
todo mundo lia e comentava, porque eram entusiásticas. E havia outros que entravam na discussão. E o Correio era democrático, não é fechado como a imprensa de hoje. O Correio era democrático e tinha lugar para quem quisesse apoiar, contestar. E saía junto com a crônica dele, a crônica de um terceiro. E não foi 2 ou 3, não. No mínimo umas 20 ou 30. Em uma das crônicas escritas para o jornal O Correio do Povo, com o título O Rio dos Sinos é um esgoto, em 12 de fevereiro de 1958, Ressler dizia: no verão, quando seu volume d'água fica muito reduzido e não existe correnteza, esse rio apresenta todas as características de maciça contaminação, tornando-se água suja, grossa e mal cheirosa de tanta imundície que carrega. Há muitos anos estão sendo feitos estudos, análises, exames locais pelas autoridades competentes e os comandos sanitários. Já intimaram várias vezes as indústrias que usam produtos químicos venenosos, especialmente os curtumes, para tratar suas águas servidas antes de devolvê-las aos cursos da água públicos. Acentua-se assim entre a gente sacrificada o ódio contra a classe burguesa afortunada, que em vez de água do rio pode beber chope, água mineral ou refrigerantes, e que preferem comprar um novo automóvel de luxo do que gastar a importância necessária à instalação de um purificador de águas. Será que a consciência destes homens não os acusa de tanta culpa? Quando a gente lê os escritos que o Ressler nos deixou, ele já fazia uma série de previsões com relação à degradação da nossa região, né? Há um artigo dele que é famoso, em que ele declara que o Rio dos Sinos ia se transformar num esgoto a continuar o processo de contaminação pelas indústrias e pelos esgotos da população da nossa cidade, né? E isso, de certo modo, a gente percebe, né? Através de alguns arroios que chegam até o Rio dos Sinos, a gente vê claramente que esse processo está acontecendo na prática, né? Somado à destruição da paisagem, à destruição das árvores, à remoção de terra, há esse problema da contaminação. O lixo, a gente percebe ele em vários pontos jogados, né? Trazido pelas águas, ele se deposita aqui na nossa região. Então, quer dizer, todas essas previsões que na época eram coisas tidas como utopias de um maluco, né? Hoje em dia a gente está podendo perceber que ele não estava tão errado assim, né? Talvez a coisa não esteja tão grave quanto ele tenha afirmado, né? Porque o trabalho dele começou a reverter esse processo. Hoje o rio está virado num esgoto só e infelizmente não temos assim a consciência e o apoio necessário para que as autoridades pudessem ter um controle maior da fiscalização do rio, né, dos efluentes industriais, tratamento de esgotos, lixo, né? Então, por tudo isso, assim, eu acho que a maior homenagem que fizemos, que a gente pode fazer nesses 100 anos do Henrique Luiz Ressler, é dar continuidade ao trabalho que ele iniciou, já em 1939. Ele não chegou a presenciar outro momento decisivo na economia brasileira, que foi a entrada de capital estrangeiro e o início da monocultura de exportação. Consequentemente, entraram adubos químicos e agrotóxicos no campo, que começaram com os governos militares. Na década de 70, a situação se tornou um pouco diferente, não muito, porque a agressão não foi mais de um momento de mudança, foi da instauração de um momento de tecnocracia, de autoritarismo, onde o espaço de todos passou a ser ocupado pelo interesse particular, em nome do Estado. E a situação se tornou também muito grave. Se nós viajássemos no tempo, e nessa viagem no tempo chegássemos até hoje, nós teríamos que ver como seria a atuação de Luiz Henrique Ressler nos nossos dias, onde o espaço ambiental, o que é de todos, o patrimônio vivo de todos, passa a ser agora espaço virtual, digitalizado, um espaço de marketing agressivo, onde dia a dia o homem procura torná-lo tecnológico para usufruir dele, seja biodiversidade, seja patenteamento genético e manipulação da vida, seja como for. Tudo isso nos deve colocar na lembrança 1930 e o pioneirismo de Ressler, o autoritarismo de 70 e, finalmente, hoje,
essa grande bandeira chamada de globalização, onde o espaço de todos só passa a ter valor quando tiver uma marca registrada, uma patente e ele for virtualizado, que precise ser conseguido através de uma tela digital ou de um canal a cabo. Em 1959, Resler escreve na sua crônica Monstrópolis, a grande capital. A união das cidades e vilas ao longo da rodovia federal, que se processa em ritmo acelerado entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, em poucos anos formará uma gigantesca área urbana de vários milhões de habitantes. Parece incrível que tantos homens do campo ainda vendam suas terras amplas, abandonando uma vida livre, sadia e feliz, para virem morar nas cidades, atraídos por um falso esplendor, ganhos de divertimentos fáceis de uma vida artificial, para se tornarem autômatos, anônimos sem alma, a vegetar no burburinho enervante. Virá o tempo, e muito breve, em que a importância do mato como fornecedor de matéria-prima, madeira, lenha e carvão, como regulador das águas, como filtro da atmosfera, como protetor contra perigosos movimentos da terra, e em muito retrocederá diante de sua tarefa diária de recreio para a população. Temos toda a razão em nos apressar. O amor à natureza não deve perecer. Bom, aqui nós estamos nos banhados próximos ao Rio dos Sinos, né? E aqui a gente tem uma imagem bem clara de como era essa paisagem nos tempos que o Henrique Resler andou por aqui. A gente pode perfeitamente imaginar ele andando por aqui, contemplando os animais, essa vegetação, todos dessa região dos rios aqui que formam o Guaíba, do qual o Rio dos Sinos é um desses, né? E aqui também a gente pode aos poucos perceber também que há os fatores que estão destruindo essa paisagem, né? Desde dessa extração de areia aqui dos barreiros das olarias, mas também os esgotos da cidade que está lá ao fundo, as indústrias, os seus efluentes, o lixo que chega através dos arroios e é carregado e espalhado nessa região, né? Todas aquelas previsões que o Henrique Resler falava, aqui já estão, de certo modo, acontecendo, né? Essa degradação ambiental, aos poucos destruindo essa paisagem, que foi uma paisagem muito bonita, que ainda tem muito de beleza, né? E que ainda pode ser admirada e contemplada, mas ao mesmo tempo aqui a gente está no limite dos agentes de degradação, né? De fato, numa época de grande investimento em indústrias, a promessa de emprego nas cidades aumenta e as monoculturas no campo transformam pequenos agricultores em trabalhadores sem terra, assalariados e temporários. Desde os anos 50 e 60, o mercado agrícola internacional passou a exigir uma grande produção para exportação. Diante do marketing da Revolução Verde, que chamou os venenos químicos de defensivos agrícolas, os agricultores passaram a utilizar agrotóxicos em grandes quantidades, de forma indiscriminada e descontrolada. Os danos foram grandes, especialmente nos países pobres, onde a desinformação é maior. O resultado foi solo morto, agricultura viciada e dependente de produtos químicos, além do extermínio de modos naturais e milenares de plantio.
As alterações ambientais foram tão rápidas nos últimos 50 anos que nem mesmo Ressler poderia supor que o movimento ecológico chegaria ao ano 2000 com questões muito mais sérias do que evitar a caça de pássaros, o corte de árvores e a poluição dos rios. O debate ecológico mundial da atualidade está calcado na manipulação genética. A luta ecológica nos últimos 20 anos reverteu alguns caminhos da economia mundial e, principalmente, modificou a consciência da população sobre seus direitos à qualidade de vida. Hoje, muitas pessoas tomam a mesma atitude que Ressler, reagem frente à destruição da natureza. No entanto, no âmbito dos grandes debates econômicos e ecológicos, a natureza está sendo tratada e debatida em patamares muito mais sofisticados. Engenharia genética e patentes sobre o patrimônio vegetal do planeta. A maior riqueza do próximo milênio é a riqueza biológica, já que a química provou que não resolveu o problema da humanidade, matou muitas pessoas com câncer e doenças degenerativas. A biologia, as pessoas estão se dando conta que os novos remédios, novos alimentos, etc., serão todos mais biológicos do que nunca. Então, a diversidade biológica, ou seja, a variedade de animais e plantas, será a grande riqueza do futuro. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, só que está sendo roubado constantemente por outros países e não está dando a devida, inclusive assinou a nova lei de patentes, que é um roubo, porque hoje tem espécies, tem sangue de índio patenteado por americano vendendo para o mundo o sangue dos nossos índios. Então, é um absurdo. O Brasil não está se dando conta, ou se está se dando conta, há uma corrupção que está tapando se dar conta, mas nós estamos cientes de que a biologia é a grande recurso nosso e que nós temos que manter ele na nossa mão, assim como a qualidade da água, que é a grande fonte de desenvolvimento, de indústria, de todo tipo de desenvolvimento humano, inclusive a sobrevivência. Um exemplo disso é o registro da planta quebra-pedra, Phyllanthus ninuri, tão comum no solo brasileiro e na farmacoteca das populações interioranas do Brasil. A quebra-pedra é hoje de propriedade de um laboratório dos Estados Unidos e cobra royalties a quem quiser utilizá-la comercialmente. Conforme a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, 90% da riqueza genética planetária está nas florestas tropicais. Nestas florestas, em áreas pequenas de 7 km², encontram-se 1.500 espécies de plantas com floração, 125 tipos de mamíferos, 400 variedades de pássaros, 160 de répteis, 150 de borboletas e cerca de 42 mil espécies de insetos. Somente na Amazônia está 1/5 das 9 mil espécies de pássaros conhecidas atualmente, 10 vezes mais do que o total europeu. O aumento do uso de agrotóxicos, a violência contra a natureza, a invasão cultural, política e econômica e a imposição de uma forma de exploração da nossa terra em função de interesses internacionais fazem com que pessoas preocupadas com a natureza e o futuro do homem se organizem. Grupos e movimentos ecológicos se multiplicam por todo o estado e pelo país, muitos deles baseados na história do pioneiro Henrique Louis Ressler. Exemplo disto são a Fundação de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul e a Agapan, que surgiu como continuidade da UPN em 1971. Eu vejo no Henrique Ressler a importância assim, exatamente de um profeta, uma pessoa que em 55 iniciou uma luta que, como luta organizada, foi acontecer só em 71, com o início realmente do movimento ambientalista, mas ele apontou naquela época a destruição da caça, das árvores, etc., e dos rios, onde ele reclamou muito do Rio dos Sinos, etc., e ele estava colocando exatamente o que hoje é a nossa preocupação principal, que é a manutenção da biodiversidade, ou seja, dos seres vivos, e a manutenção da qualidade da água. Então, na verdade, o Ressler trouxe, e é interessante que por caminhos completamente diferentes se chega sempre às mesmas questões que o Ressler levantou. E daí que eu acho que o Ressler foi pioneiro na luta, assim como a Agapan foi pioneira na luta ambientalista, e o Rio Grande do Sul mantém esse pioneirismo através de leis, lei de agrotóxico, lei do freon, tantas outras leis de recursos hídricos pioneiras no Brasil, que continuam essa tradição gaúcha de tremenda consciência ambiental e que nós temos que fomentar e manter, porque não é a troco de nada que quando se faz pesquisa se encontra no Rio Grande do Sul a maior qualidade de vida a despeito da crise econômica. É em grande parte talvez pela consciência ambiental dos gaúchos. O movimento ecológico do Rio Grande do Sul iniciou com Henrique Louis Ressler
E a partir dos anos 70, tornou-se o movimento ecológico de maior consciência e força política do país. 100 anos depois do seu nascimento, Resler é lembrado como um herói brasileiro. Seu nome está vinculado a muitas organizações ambientalistas, praças e institutos. Sua obra foi resgatada no livro O Rio Grande do Sul e a Ecologia, editado pela Agapan. Seu juramento de proteção à natureza, criado na década de 50, continua emocionando aos que continuam na luta pela preservação da vida. Juro solenemente, como filho do Brasil, orgulhoso de suas belezas e riquezas naturais, zelar pelas suas florestas, sítios e campos, protegendo-os contra fogo e devastação, fomentar o reflorestamento, conservar a fertilidade do solo, a pureza das águas e a perenidade das fontes e impedir o extermínio dos animais silvestres, aves e peixes.